A história de hoje é inspirada no episódio em que Josias, ainda muito jovem, torna-se rei de Judá e decide restaurar a adoração verdadeira ao Senhor, conforme relatado em 2 Reis 22 e 23. Numa nação mergulhada na idolatria e na corrupção espiritual, um menino de apenas 8 anos seria o instrumento de um dos maiores despertamentos espirituais de Israel. Quando subiu ao trono em Jerusalém, o templo estava em ruínas, os sacerdotes haviam se afastado da lei e o povo já não lembrava o nome de Deus. Mas o coração de Josias era diferente. Havia nele algo puro, uma centelha de fé herdada dos antigos reis piedosos que o precederam. Enquanto ainda criança, Josias passava horas nos pátios abandonados do templo, observando as colunas rachadas, o pó sobre os altares e o eco do silêncio, o silêncio de onde antes ecoavam louvores. Ele perguntava aos servos: por que o templo está assim? Não é essa a casa do Senhor? Os homens trocavam olhares, incapazes de responder. Um velho sacerdote, que guardava memórias de dias melhores, murmurava: meu rei, o povo se esqueceu do Altíssimo, já não o buscam como antigamente. O menino ouvia e guardava as palavras no coração. Os anos se passaram, e quando Josias completou 16, algo começou a arder em seu peito. A inquietação crescia cada vez que via os ídolos nas ruas de Jerusalém. À noite, sozinho em seus aposentos, orava: Senhor dos meus pais, mostra-me o teu caminho. Quero servir-te, mas o teu povo se perdeu. Seus conselheiros o alertavam: Majestade, mexer nessas tradições pode gerar revolta. Os cultos pagãos estão em toda parte. Mas Josias respondia com firmeza: não importa o custo, não nasceu a luz para ser escondida. A juventude do rei contrastava com sua decisão madura e inabalável. Certo dia, ele reuniu seus oficiais e ordenou: reformem o templo, usem o dinheiro recolhido dos sacerdotes. Quero que cada pedra seja colocada como deveria estar, e que o nome do Senhor volte a ser honrado aqui. Um de seus oficiais, Safã, um escriba fiel e prudente, inclinou-se: será feito conforme ordenas, meu rei. Os artesãos retornaram ao templo, limpando, removendo sujeira e restaurando o que fora destruído. Os sons dos martelos e das vozes dos trabalhadores encheram novamente aqueles corredores esquecidos. E, em meio à poeira e aos escombros, algo surpreendente aconteceu. Um dos sacerdotes, Ilquias, encontrou um rolo antigo, coberto de pó e amarrado por tiras ressecadas de couro. Quando o abriu, percebeu que se tratava do livro da lei do Senhor, há muito tempo perdido. Os olhos do sacerdote se encheram de lágrimas. Safã, disse ele, achamos o livro da lei na casa de Deus. Safã recebeu o manuscrito com reverência e levou-o diretamente ao rei. Josias estava em sua sala, quando o escriba entrou apressado. Meu rei, encontraram algo extraordinário no templo, o livro da lei. O jovem soberano ficou em silêncio e pediu: lê-me o que está escrito. Enquanto Safã lia as palavras do antigo pacto, a sala foi tomada de um silêncio pesado. Cada decreto, cada advertência e promessa penetrava fundo no coração do rei. Josias começou a tremer. As palavras falavam de obediência e maldição, de fidelidade e juízo. Quando o rolo chegou ao fim, ele rasgou suas vestes em sinal de arrependimento. Grande é a ira do Senhor, exclamou, porque nossos pais não ouviram estas palavras, nem andaram conforme ele ordenou. Seus conselheiros o olharam abalados, mas o rei continuou: vamos consultar o Senhor. Não descansarei enquanto não compreendermos o que ele quer de nós. Mandaram buscar a profetisa Hulda, mulher respeitada em Jerusalém. Ela ouviu o relato e respondeu: assim diz o Senhor, trarei juízo sobre esta terra, pois deixaram de me honrar. Mas porque teu coração se humilhou e choraste diante de mim, não verás o mal que virá sobre Judá. Em teus dias haverá paz. Quando Josias recebeu a mensagem, chorou novamente, mas dessa vez com gratidão. Ele compreendeu que mesmo em meio à decadência, o arrependimento sincero ainda podia mudar destinos. Dias depois, Josias ordenou que todo o povo se reunisse diante do templo restaurado. Homens, mulheres, anciãos e crianças lotaram as praças. O vento da manhã agitava as bandeiras de Jerusalém enquanto o rei subia os degraus com o pergaminho nas mãos. Sua voz ecoou pelos pátios. Ouvi as palavras do livro da aliança.
Ele leu cada linha firme e com emoção, e o povo se comoveu. Alguns choravam, outros caíam de joelhos. Ao terminar, Josias levantou o rolo e declarou: faremos aliança diante do Senhor, serviremos somente a Ele e guardaremos os seus mandamentos. Um coro espontâneo respondeu: Amém! Assim seja. Foi o renascimento da fé em uma nação esquecida. Mas Josias sabia que promessas não bastavam. Determinado, percorreu o país destruindo altares pagãos e imagens de falsos deuses. Mesmo seus conselheiros tentaram adverti-lo. Majestade, não é perigoso enfrentar as tradições do povo. E ele respondeu: prefiro temer a Deus que aos homens. Com coragem o rei limpou as montanhas e os vales, restaurou a Páscoa e reensinou ao povo o verdadeiro sentido da adoração. Pela primeira vez em muitos séculos, Israel celebrou novamente a libertação com pureza e alegria. O coração do rei se encheu de paz, e o povo começou a ver prosperidade retornar. Numa tarde, já depois das reformas, Josias caminhava sozinho pelo pátio do templo. As pedras reluziam com o sol poente, e o cântico dos levitas ecoava suave. O velho sacerdote Ilquias aproximou-se e disse: meu rei, nunca pensei viver para ver Jerusalém assim novamente. Josias sorriu e respondeu: não foi pela força do rei, mas pela graça de Deus. Quando abrimos o livro, ele abriu também nossos olhos. Ilquias concordou: e quando abriste teu coração, ele curou a terra. A vida de Josias terminou cedo, mas seu legado ultrapassou gerações. Seu reinado ficou marcado como um tempo de volta às origens, de restauração da palavra e de coragem espiritual. O jovem que um dia perguntou por que o templo está vazio, terminou sendo aquele que o encheu novamente com a presença do Senhor. Sua história nos ensina que reavivar a fé começa com um coração disposto a escutar a voz de Deus e obedecer, mesmo quando tudo ao redor insiste em seguir outro caminho. Hoje, como em Judá, muitos vivem entre ruínas espirituais, templos interiores esquecidos, valores distorcidos, ídolos modernos erguidos em silêncio. Mas o mesmo Deus que inspirou Josias continua procurando corações humildes. Quando abrimos o livro, a palavra, e deixamos que ela nos leia também, a transformação começa. A restauração que o rei promoveu em pedras e altares é a mesma que Deus deseja fazer em nossas vidas, removendo a poeira das desculpas e reacendendo a chama da fé. E, como Josias, podemos ser instrumentos de um novo despertar, em casa, na igreja ou em nossa geração. Se você gostou, curta e compartilhe esta história para que mais pessoas se lembrem de que a verdadeira reforma começa dentro do coração, assim como começou no coração de um jovem rei em Jerusalém.